Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo. Diz assim a santa palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhe e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que em mim para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria se complete. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Até aí a palavra do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos, Senhor, aqui neste lugar, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, desfrutando da maravilhosa manifestação da graça do Senhor através do agir do Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua palavra lida seja alimento para a nossa alma nessa noite. Assim oramos, pedindo assistência do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, hoje o Senhor quer falar conosco a respeito da necessidade de nós, como servos de Deus, buscarmos um estreitamento no relacionamento nosso com Deus. Através de um sonho, nesta noite, entendemos que Deus queria ou quer nos falar nessa noite a respeito da amizade com Jesus. O assunto é sobre a amizade. E ser amigo não é algo tão fácil. E também não é algo tão comum. Na vida que nós vivemos nesse mundo, muitas são as nossas decepções com aqueles que nós um dia julgávamos ser os nossos amigos. Quando em algum momento da nossa vida nós descobrimos que não eram amigos de verdade. Porque o amigo de verdade é aquele que tem um relacionamento estreito um com o outro. O amigo é aquele que se preocupa. O amigo é aquele que se alegra com o sucesso do amigo, né? O amigo sente prazer quando o seu amigo está se dando bem. Mas muitas das vezes nos relacionamentos humanos não é assim que acontece. Quando alguém começa a acender, a inveja tomar conta do coração, e muitas das vezes aqueles que nós julgávamos ser nossos amigos são os que vão nos decepcionar. E isso quando
também não acontece o contrário. Quando nós estamos num patamar mais elevado, a amizade ela parece ser algo muito real. Mas quando nós entramos numa situação crítica e que nós dependemos do cuidado, do apoio daqueles que deveriam ser nossos amigos, muitas das vezes nós nos sentimos isolados, sozinhos e abandonados. Quando nós vivenciamos essas realidades, e eu tenho certeza que muitos de nós experimentamos isso em algum momento da nossa vida, isso traz uma frustração tremenda para nós. Quando você começa a imaginar que você depositou confiança em alguém que você acreditava ser seu amigo, mas quando você mais precisou, você não pôde contar com ele. Amigo é aquele que você pode contar nas horas mais difíceis. Amigo é aquele que você pode confidenciar os seus segredos, as suas intimidades. Jesus, quando ele reúne com seus discípulos, e ele fala aqui desse relacionamento dele com os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, que aqueles que amam ao Senhor e obedecem ao Senhor são aqueles que são os amigos do Senhor. Em um versículo o Senhor vai dizer assim: não vos chamarei mais de servos. No versículo 15, já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o Senhor Jesus está chamando os discípulos para um relacionamento mais estreito. É servo, mas não apenas isso. O Senhor está dizendo que aqueles homens que Ele escolheu deveria ser e eram os seus amigos. E por ser seus amigos, eles iriam conhecer coisas relacionadas ao reino de Deus e que outros não conheceram, pelo estreitamento da amizade. Mas algo nos chama a atenção aqui. Às vezes nós cristãos vivemos uma vida onde a nossa intimidade com Deus parece estar muito distante. Às vezes nós entramos em angústias, aflições e desespero, porque nós às vezes estamos vivendo uma vida cristã distante daquilo que Deus quer que nós vivamos. Um relacionamento íntimo com Deus. Porque aquele que está no relacionamento íntimo com Deus, quando a aflição chega, ele não tem dúvida, ele não está sozinho. O seu amigo está ao seu lado. E ter o amigo Jesus ao nosso lado é a melhor coisa que um homem possa ter. Por quê? Porque o homem, ele falha nas suas alianças. O homem nos decepciona, mas esse amigo Jesus não falha. Esse amigo Jesus, ele é fiel. E se nós formos infiéis, todavia ele permanece fiel na sua promessa, com a sua palavra. E a sua palavra, o Senhor Jesus diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós temos Jesus como amigo, nós temos essa convicção. E quantas experiências maravilhosas nós temos nos momentos mais difíceis que passamos na nossa vida. O Senhor falou conosco de maneira tão íntima, para nos fazer entender que Ele estava conosco para nos fazer vencedores nos momentos das nossas aflições.
Que coisa maravilhosa é ter esse Jesus. Agora, às vezes nós dependemos de um socorro de um amigo, humanamente falando, mas nem sempre os nossos amigos podem nos socorrer nas nossas necessidades. Sabe por quê? Porque o homem tem também as suas limitações. Às vezes não é nem questão de não querer, é questão de não poder. Por quê? Porque para o homem existe limite, mas para o amigo Jesus não existe limite. Ele é o amigo que tem todo o poder. Nele nós podemos esperar e confiar. Por quê? Porque Ele traz a solução que nós precisamos. Mas para sermos amigos de Jesus, para termos uma intimidade com Ele, para ouvirmos a Sua voz, para ouvirmos o Seu conselho, nós precisamos buscar estreitar esse relacionamento. E o Senhor está dizendo aqui que o recurso para que esse relacionamento seja estreitado não é uma imposição, não é uma obrigatoriedade, mas é um relacionamento de amor. A palavra do Senhor diz que o amigo do Senhor é aquele que obedece os seus mandamentos. Dizer que é amigo de Jesus é fácil. Agora, ser amigo de fato requer um resultado da nossa obediência à Sua palavra. Quantas vezes numa glorificação numa glorificação ali envolvida, eloquente, diz assim: Senhor, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu te amo. Mas sabe que o Senhor Jesus, muitas das vezes, Ele não quer ouvir as palavras para dizer o quanto nós o amamos, mas a nossa obediência. Sabe por quê? Porque Ele diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, ou seja, aqueles que têm a minha palavra e guardam a minha palavra, esses são os que me amam. Então o Senhor está dizendo que para ser amigo de Jesus precisa passar pelo caminho da obediência, e não pelo caminho de uma obediência imposta como uma obediência religiosa, onde o peso da religião oprime a pessoa se ela não obedecer, né? Mas o Senhor está falando de um relacionamento de amor, onde você obedece porque você ama. Você obedece porque você ama. Onde existe o amor, não há dificuldade no relacionamento. Com amor, você pode corrigir. Com amor, você pode aconselhar. Com amor, você pode direcionar, orientar. Tudo que é feito com amor demonstra que há operação da graça de Deus. Agora, onde não há amor, não há operação de Deus. O Espírito Santo de Deus não é aquele que oprime, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que convence. Nós somos atraídos pelo amor do Senhor Jesus. Fomos atraídos por Ele, para Ele, pelo amor dEle. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que o amor do Senhor Jesus por nós. Nada. Tem pessoas que abandonam o Senhor por qualquer coisa. Se o pastor falou uma coisa que não agrada, se o irmão aborreceu, se o mundo oferecer uma coisa diferente,
E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O homem está diante de uma escolha entre dois caminhos. Ou ele ama o mundo, ou ele ama a Deus. Se ele decide amar o mundo, ele já fez a escolha por não amar a Deus. E se ele decide amar a Deus, ele já fez a escolha por não amar o mundo. Não existe meio termo. E o que deve nos manter unidos a Cristo e atraídos a Ele não é o fato dele fazer milagres, não é o fato dele abrir uma porta e prosperar a nossa vida financeira, porque Ele pode fazer, e Ele pode operar, e Ele opera curas, milagres, mas não deve ser esse o motivo de nos atrair para Ele, de nos fazer com que nós tenhamos aliança com Ele. O motivo deve ser o amor. E a maior prova de amor já demonstrada ao homem foi feita pelo Senhor Jesus. E foi feita no monte. E qual é o monte? O monte do Calvário, né? Ali Jesus demonstrou o seu amor por nós, por cada um de nós, porque sobre Ele tomou os meus pecados, os seus pecados, a minha culpa, a sua culpa, Ele assumiu sobre Ele. Sabe o que Ele fez ali como prova de amor? Ele diz assim: eu vou morrer por eles. A condenação que estava sobre eles, eu vou assumir essa condenação no Calvário para resgatar a vida deles. E interessante que a palavra de Deus diz que o amor de Deus é tão grande que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o cerne do Evangelho. E esse tem que ser o motivo da nossa aliança com Cristo. Nós vamos cear. E quando nós vamos cear, nós vamos estar aqui desfrutando dessa aliança. Uma aliança de um pacto de amor. Onde nós, que não merecemos nada, e sem merecer nada, ainda mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos salvou pela sua maravilhosa graça, nos atraiu pelo seu amor, nos perdoou, nos ofereceu vida e vida eterna, e nisso nós descansamos a nossa alma. E eu pergunto, o que pode ser mais importante para atrair um homem a Cristo do que o Calvário, do que a cruz de Cristo? O que pode ser mais importante? Eu fico assim pensando na situação que nós estamos vivendo com o Evangelho, porque as pessoas estão procurando como é que eu vou fazer para atrair as pessoas. Eu tenho que inventar uma coisa diferente aqui, porque senão eu não consigo atrair as pessoas para Cristo. Meus amados irmãos, se o amor de Cristo não for suficiente para atrair o pecador a Ele, nada mais será. O amor de Cristo tem que ser suficiente para atrair o pecador. Nada pode substituir esse amor. E somos amigos de Cristo quando, como resultado desse amor, dessa aliança, nós decidimos obedecê-lo, agradá-lo. Queremos agradar a Cristo? Queremos agradar o nosso amigo fiel? Vamos obedecer a sua vontade, a sua palavra. É fácil? Não. Não é fácil. Mas o amigo sabe quando nós verdadeiramente estamos valorizando, estamos nos esforçando para fazer o melhor
para obedecer a sua palavra, Ele conhece. Mas Ele sabe também quando não há nenhum esforço da nossa parte. E se não houver nenhum esforço da nossa parte para obedecê-lo, por amor, como reciprocidade a esse amor tão grande, porque Ele deixou a sua glória, aceitou ser humilhado, nascer como um homem e sofrer toda afronta e toda humilhação na cruz, tudo para salvar a nossa vida, demonstrando que o Pai nos ama, que Ele nos ama. Nós somos criaturas de Deus, mas tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, pelo amor que nos une a Ele. E não podemos viver diferente do desejo de querermos estreitar nosso relacionamento com Deus. Precisamos buscá-lo sempre. Conhecer a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, fazer os nossos devocionais e sempre procurar ser melhor. Sabe de uma coisa? Às vezes nós acomodamos e nós temos que pensar o seguinte: amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Não podemos pensar que nós já chegamos a um ponto máximo, porque nenhum de nós chegou. Nós não chegamos a um ponto máximo daquilo que Deus requer de nós, ou daquilo que Deus espera de nós. Mas nós precisamos fazer uma coisa que Paulo deixou bem direcionada e que foi o tema da nossa virada de ano aqui nessa igreja. Foi o tema do início do ano, né? A corrida cristã. Esquecendo as coisas que para trás ficam e amando a Deus, eu devo seguir o caminho traçado pelo meu amigo Jesus, para eu chegar à perfeição. Chegamos à perfeição em Cristo Jesus. Chegaremos a uma perfeição quando nós formos retirados desse mundo num corpo transformado, de corpo corruptível em incorruptível. Mas enquanto nós não alcançamos essa perfeição, nós temos que ter em mente uma coisa: existem coisas que não faz mais parte da nossa vida, faz parte do nosso passado e deve ficar no passado. Nós precisamos procurar produzir fruto. Cristo nos colocou na videira, como vara na videira, para produzirmos fruto. E o que nos dá vida para produzir esse fruto é o próprio amor de Deus que nos sustenta, é o próprio amor do Pai que nos sustenta, para que nós possamos produzir fruto. Ele espera de cada um de nós, cristãos, fruto. Um dia Ele virá colher o fruto e Ele se alegrará pelo resultado do seu trabalho, porque Ele vai ver que valeu a pena todo aquilo que Ele passou no Calvário, quando Ele vê inúmeras pessoas que foram redimidas, salvas do inferno, salvas em Cristo Jesus, como servos, como amigos, como filhos, no reino de Deus, vivendo eternamente. Aquele dia será um dia de muita alegria, ao ver o resultado do seu trabalho. Que naquele dia, cada um de nós que aqui estamos, possamos fazer parte, como resultado do trabalho de Cristo Jesus. Salvos, servos, amigos, fiéis, filhos íntimos do Senhor. Sabe o que o Senhor diz a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres? Que haverá um dia em que alguns vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu profetizei teu nome. E Jesus diz assim: eu não vos conheço, eu nunca vos conheci.
Esse conhecer ali é um conhecimento que está relacionado exatamente à intimidade. Eu nunca tive relacionamento com você. Que coisa triste, hein? Será ouvir isso? É a religiosidade, meus irmãos. A religiosidade, ela produz algo superficial, mas a obra de Deus nos leva a produzir fruto. As pessoas estão preocupadas com os sinais, quando na verdade deveriam estar preocupados com o fruto, porque os sinais é bom, glória a Deus. É bom quando Jesus cura, é bom quando Jesus abre uma porta, é bom quando Jesus liberta, está tudo certo. Dons espirituais é uma bênção quando vem de Deus, né? Agora, quando vem do homem, é um desastre. E nós estamos vivendo um momento em que a maioria, 80% daquilo que a gente vê entregue como dons espirituais, nada mais é do que fruto de uma imaginação humana, de um desejo humano, que tem trazido, muitas das vezes, prejuízo para o seio cristão. E as pessoas estão muito preocupadas exatamente em dar ênfase a essas coisas. Mas e o fruto? Porque enquanto os dons estão relacionados com aquilo que é a capacitação para o trabalho, o fruto tem uma relação com o caráter do cristão, o caráter daquele que nasceu de novo, o caráter daquele que é filho, o caráter daquele que é amigo. O fruto está relacionado ao caráter. E sabe o que Jesus vai vir buscar? Não é quem profetizou, não é quem expulsou demônios. Ele vai buscar quem produziu fruto. Quem esteve na árvore, na videira verdadeira, que não é a comunidade bíblica Vivendo em Cristo, não é a igreja presbiteriana, não é o rótulo de nenhuma denominação. A igreja, a videira verdadeira, ela é o Senhor Jesus. Estamos nele, temos vida. Se estivermos fora dele, temos morte. Se produzimos fruto nele, somos amigos. Se não produzimos frutos, não somos amigos. Deus nos chama para viver uma vida de estreitamento, de relacionamento com Cristo Jesus. E aquilo que vai motivar isso na nossa vida é o amor. Se o amor não estiver presente, nada adianta. Não adianta nem profetizar sem amor. Paulo, quando fala dos dons espirituais na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, logo em seguida ele vai falar do amor, né? Ele vai assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual que é o caminho mais excelente que Paulo aponta? O amor. O amor é o caminho mais excelente. Precisamos evidenciar o caráter de Deus em nós, amor de Deus, o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento uns com os outros. Uns com os outros. É isso que Cristo espera de nós. Relacionamento de amor. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos passar o momento da ceia. Vamos cantar mais um louvor. 2.